Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu acabei de colocar um vídeo com a integral de uma gaussiana, só que a gente usou coordenadas polares para calcular essa integral. E a gente achou que o resultado dessa integral i aqui é raiz de π sobre a, onde a é esse fator que está multiplicando aqui o x ao quadrado. Bom, agora eu vou fazer de uma maneira diferente. Lá eu usei coordenadas polares para resolver esse meu problema e aqui eu vou usar coordenadas esféricas. Logo logo a gente vai ver por quê. Nos próximos vídeos aí do canal a gente vai ver por que eu estou fazendo isso. Bom, por que eu vou ter que usar coordenadas esféricas? Bom, vejamos. Aqui só repetindo, né? A gaussiana ele tem esse formato de sino, né? Quanto maior o A, mais estreita fica aqui a minha gaussiana, tá? Menor a minha área também, então, né? Bom, lá no vídeo anterior, onde eu usei coordenadas polares, eu acabei usando coordenadas polares porque o meu truque foi elevar essa integral aqui ao quadrado e aí aparecia aqui duas vezes essa integral e aí eu substituí aqui o x por y em uma delas e aí eu fiquei com uma integral em dx dy em um plano, portanto, né, duas dimensões. E aí eu fiz uma transformação para coordenadas polares porque ficava mais fácil para integrar. Aqui vai ser parecido, olha o que eu vou fazer. Eu vou elevar, ao invés de ao quadrado, eu vou levar essa integral ao cubo. Tá? Elevando ao cubo, eu vou colocar essa integral aqui da direita elevada ao cubo. Vai ser ela multiplicada por ela mesma aqui, mais duas vezes. Então, a integral da gaussiana elevado ao cubo. E aí, o que eu vou fazer? Em uma delas aqui, eu vou substituir a variável de integração por y. E na outra, vou substituir o x por z. É uma variável de integração, tá? Então eu posso fazer isso mesmo, não tem problema nenhum. Por que eu faço isso? Porque aí eu caio num formato de integral que eu conheço bem, que é esse daqui, ó. Uma integral tripla agora, de elevado a menos a x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado. O que é isso? É justamente, ali em coordenadas esféricas, o r das coordenadas esféricas ao quadrado, né? Então eu consigo facilitar a minha vida aqui na integração. Veja só, agora eu tenho dx, dy, dz. Eu tenho um elemento de volume. Lá no vídeo anterior eu tinha um elemento de área. Bom, para usar coordenadas esféricas, o que eu vou fazer? Vou chamar o x de r, seno θ. Poxa, eu queria ter usado uma outra nomenclatura lá no vídeo anterior, mas aqui o θ vai ser o ângulo que o r faz com o eixo z, né? Então eu tenho que fazer r seno θ. Lá eu acabei usando θ para... É normal, né? A gente usa coordenadas polares. Poderia ter usado φ para ficar aqui bem legal, né? Mas tudo bem. Acontece. X vai ser então r seno θ cosseno φ. O y vai ser r seno θ seno φ. E o z vai ser o r cosseno θ. Normal, coordenadas polares. Ou coordenadas esféricas. O r vai variar de 0 até infinito. O θ agora varia de 0 a π. Tá? E o φ ele varia de 0 a 2π, é meu ângulo azimutal, enquanto esse daqui é o ângulo que eu faço com o eixo z, que o r faz com o eixo z. Né? Bom, vou copiar isso aqui para o slide seguinte. E agora, de novo, só para a gente exercitar, se você souber o elemento de volume em coordenadas esféricas aí de cor ou daquela forma gráfica, beleza, tranquilo. Eu vou fazer o jacobiano, porque a gente vai precisar dele mais para frente também. Bom, o jacobiano dessa transformação vai ser... Poxa, eu não coloquei a definição aqui, mas vai ser derivada de x com relação a r, derivada de x com relação a θ
derivada de x com relação a φ. Vamos lá ver? Derivada de x com relação a r vai dar seno θ cosseno φ. Derivada de x com relação a θ vai dar r cosseno θ cosseno φ. Derivada de x com relação a φ vai dar r seno θ, derivada de cosseno φ, menos seno φ. Agora aqui na segunda linha, derivada de y com relação a θ. Derivada de y com relação a r, que é a primeira variável aqui. Vai dar seno θ, seno φ. Derivada de y com relação a θ vai ser r cosseno θ, seno φ. Derivada de y com relação a φ, r seno θ, cosseno φ. Aqui na terceira linha, derivada de z com relação a r, cosseno θ. Derivada de z com relação a θ, r, menos seno θ. Derivada de z com relação a φ, dá zero. Né? Z não depende de φ. Fazendo esse determinante, ó, usando a regra de Sarri, essa daqui vai dar zero. Aqui eu vou ter r ao quadrado seno de θ, cosseno ao quadrado de θ, cosseno ao quadrado de φ. Aqui eu vou ter mais, então, r ao quadrado seno ao quadrado de θ, seno ao cubo de θ, menos com menos vai dar mais, seno ao quadrado de φ. R ao quadrado, seno ao cubo de θ, seno ao quadrado de φ. Menos, agora eu vou aqui, r ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, seno de θ, menos seno ao quadrado de φ. Então, menos r ao quadrado, seno de θ, cosseno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de φ. Aqui eu vou ter, eu estou deixando menos da regra de Sarri aqui para fora, então aqui vai entrar esse menos aqui, que está acompanhando o seno θ. E eu vou ficar com r ao quadrado, seno ao cubo de θ, cosseno ao quadrado de φ, com sinal negativo. Resolvendo aqui o problema dos sinais, eu fico então com r ao quadrado, seno de θ, cosseno ao quadrado de θ, cosseno ao quadrado de φ, mais r ao quadrado, seno ao cubo de θ, seno ao quadrado de φ, mais r ao quadrado, seno de θ, cosseno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de φ, mais r ao quadrado, seno ao cubo de θ, cosseno ao quadrado de φ. Só passei aqui o menos multiplicando, né? E aí tirei os colchetes, ficou mais e mais. Beleza, vamos colocar o que dá para colocar em evidência, né? R ao quadrado, seno de θ, cosseno ao quadrado de θ, aparece aqui e aqui. Então, eu fico com r ao quadrado, seno de θ, cosseno ao quadrado... Oh, rapaz, aqui ficou errado, hein? Depois corrijam aqui, é o cosseno, não é o de θ ao quadrado, é cosseno ao quadrado de θ, né? Cosseno ao quadrado de θ, cosseno ao quadrado de φ, seno ao quadrado de φ, daqui, né? E aqui eu tenho r ao quadrado, seno ao cubo de θ, que multiplica seno ao quadrado de φ, e aqui, nesse termo, cosseno ao quadrado de φ. Então, eu vou ter, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 1. Eu vou ter, então, o jacobiano dando r ao quadrado, seno de θ, cosseno ao quadrado de θ, não está errado aqui, mais r ao quadrado, seno ao cubo de θ. Só consertar aqui, né? Colocar o quadrado aqui, senão fica θ ao quadrado, né? Cosseno de θ ao quadrado. O jacobiano, então, vai ser r ao quadrado, seno de θ, que multiplica cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Coloquei um dos senos aqui em evidência. E aí, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ dá 1. Então, eu tenho o jacobiano dando r ao quadrado, seno de θ. Se eu multiplicar por dr dθ dz, dr dθ dφ, é justamente aquilo que eu encarava como sendo o elemento de volume em coordenadas esféricas. E é isso que eu vou fazer, só que usando essa noção de jacobiano. Ó, aqui no próximo slide, estou com o jacobiano calculado. Para fazer a transformação, como é que eu fico? Aqui vai ser r θ φ, então r de 0 a infinito, θ de 0 a π, e o φ de 0 a 2π,
dr dθ dφ. Aqui eu substituo o x ao quadrado, vai ser r ao quadrado seno ao quadrado de θ cosseno ao quadrado de φ. Y ao quadrado vai ser r ao quadrado seno ao quadrado de θ seno ao quadrado de φ. E aqui o z ao quadrado vai ser r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Aqui eu vou ter que colocar o módulo, né, o módulo do jacobiano. Vai dar então a r ao quadrado seno de θ. Beleza? Bom, o θ está variando de 0 até π, o seno é positivo, né? Sem problema. Bom, agora eu vou simplificar o que está aqui no expoente. Olha que eu coloco aqui r ao quadrado em evidência. Fico com seno ao quadrado de θ, que multiplica cosseno ao quadrado de φ daqui e seno ao quadrado de φ daqui, mais cosseno ao quadrado de θ. E aí, no próximo passo aqui, eu tenho ar ao quadrado, seno ao quadrado de θ, que ficou 1, mais cosseno ao quadrado de θ. Então, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ dá o quê? Dá 1. E aí eu fico com a integral elevada ao cubo, a integral que eu queria calcular, que era a integral da gaussiana, vai ser então tudo isso aqui. Bom, continuando, veja que eu posso separar aqui, ó, o dφ. Eu não tenho mais nenhum φ aqui, não tenho φ nos limites de integração, então eu posso colocar integral de 0 a 2π dφ, integral de 0 a π em tudo que depende de θ, então seno θ dθ, e aqui tudo que depende de r, 0 até infinito, e elevado a menos a r ao quadrado dr. Veja que lá, quando eu usei coordenadas polares, apareceu o quê? Uma integração aqui em r com r ao quadrado, r elevado a 1. Lembra? Se não lembrar, é só voltar lá, naquele vídeo anterior. Aqui, quando eu levei ao cubo, apareceu uma integração aqui, onde eu tenho um r ao quadrado. Tá? Isso vai ser importante aí na sequência. Bom, vamos copiar isso para o slide seguinte e continuar a integração. Aqui eu já consigo calcular, dá 2π. Aqui a integral de seno θ é menos cosseno de θ, entre 0 e π. E aqui, por enquanto, não vou fazer nada. Vou resolver aqui o problema do θ primeiro. Vou ficar com 2π que multiplica cosseno de θ, o menos aqui eu usei para inverter os extremos de integração. Vou ficar com cosseno de 0 vai dar 1, cosseno de π vai dar menos 1, 1 menos 1 dá 2. Veja que aqui aparece um resultado que a gente também normalmente já sabe de cabeça, né? A parte polar ou angular dessa integral em coordenadas esféricas dá 4π, né? Bom, aqui eu tenho uma integral e eu vou usar um resultado que eu conheço, que é justamente o resultado que eu estou calculando aqui, que é a integral da gaussiana, dando raiz de π sobre a. Tá? Vou usar isso para achar o valor dessa integral. Bom, mas você está roubando, né? Isso é uma definição, uma resolução recursiva? Não, na verdade, eu te digo que eu resolvi primeiro em coordenadas polares, achei aqui o resultado, e agora eu vou usar o resultado, que no final das contas é o que eu quero achar aqui nesse novo cálculo. Mas, tudo bem. Se você pensar dessa maneira, olha só. Eu vou agora derivar com relação a A. Tá? Vou encarar A como sendo uma variável, na verdade ela é uma constante, né? E aí eu vou encontrar o valor dessa integral. Por quê? Porque quando eu derivo com relação a A, essa exponencial aqui, o que dá? Dá exponencial de menos AR ao quadrado que multiplica com relação a A. Bom, vai ficar menos R ao quadrado. Aí aparece o R ao quadrado aqui. Mais um truque, né? Do lado direito, se eu derivar com relação a A, eu fico com meio de π sobre A elevado a meio menos 1, dá menos meio. Regra da cadeia, eu estou derivando com relação a A, então o A está aqui no denominador, fica menos 1, que multiplica o π. E agora eu teria A elevado a menos 2, então fica menos π sobre A ao quadrado.
esse sinal de menos com esse sinal de menos cancela, cancela. Eu fico aqui com a integral que eu quero encontrar. Por pouco, né? Aqui só tem um limite de integração aqui que não é o que eu quero, mas logo logo a gente vai comentar sobre isso. Do lado direito eu tenho 1 sobre 2, vou pegar um dos a's aqui emprestado, vai ficar 1 sobre 2a, vai ficar π sobre a elevado a menos meio, que multiplica π sobre a. Conserva a base, soma os expoentes, eu fico com 1 sobre 2a vezes π sobre a elevado a agora a 1 menos meio, meio. E daqui, veja o que eu vou fazer. Integral de menos infinito até infinito. Um intervalo simétrico com relação à origem. E eu estou aqui com uma função par que multiplica uma função par. Vai dar uma função par. Então, eu posso fazer duas vezes a integração de 0 até o infinito, que vai dar o mesmo resultado que a integração de menos infinito até infinito. A função par, essa é uma propriedade da função par, não é? Então, se eu passar o 2 dividindo, eu tenho agora justamente a integral que eu queria e um resultado aqui para essa integral, que é 1 sobre 4a raiz de π sobre a. Então, a minha integral gaussiana, que é justamente essa daqui, né? Elevada ao cubo vai dar 2π vezes 2 vezes 1 sobre 4a raiz de π sobre a. Isso vai dar o quê? 2 com 2 aqui no numerador dá 4 dividido por 4, 1. E eu fico com π sobre a raiz de π sobre a. Ora, e a integral ao cubo vai dar então π sobre a elevado a meio mais 1, meio mais 2 meios, 3 meios. E agora, se eu elevo os dois lados a 1/3, eu obtenho justamente i do lado esquerdo, a integral, que era essa daqui, né? Só voltar lá no início para ver. E do lado direito eu tenho π sobre a elevado a meio, que é raiz de π sobre a. Justamente o resultado, né? Então, a gente só fez esse exercício para depois a gente generalizar. A gente fez essa integral usando um truque em que eu me deparo com uma área no plano cartesiano, eu transformo essa área em coordenadas polares. E depois aqui eu usei, para calcular a mesma integral, um truque que foi elevar ao cubo, e aí eu me deparo com uma integral no espaço, né? Em termos de coordenadas cartesianas, dx, dy, dz. Uma unidade de volume, um elemento de volume no espaço cartesiano, e aí eu tive que usar o quê? Coordenadas esféricas. Ficava mais fácil aqui para esse cálculo usar coordenadas esféricas, tá? Um volume, tá? Aqui eu usei coordenadas esféricas, volume no nosso espaço, né, de 3 dimensões. Então 3 aparece aqui, apareceu o r ao quadrado, né? Menos uma dimensão. Isso vai ser importante, tudo isso, você ter visto tudo isso, para quando a gente generalizar para n dimensões. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. É isso. Se gostaram, curta esse vídeo, curta os demais vídeos do canal, se inscreva no canal para que a gente possa crescer e espalhar esse conhecimento para mais gente aí, beleza? Valeu aí, pessoal.